E aí, meu povo, Leon aqui, e hoje a gente vai falar de frações equivalentes, e toda hora eu falo, né, sempre que eu tô resolvendo alguma coisa, eu puxo isso, e aí eu tive que parar para gravar isso. Primeiro, um aviso, lista de exercícios sobre isso, aqui na descrição, arrasta aí para baixo, você vai ver o link lá. Então, e é isso, né? Um assunto extremamente simples, conceito simples demais e muito poderoso, vai agilizar muito aí sua vida. Então fica até o final, recomendo demais. Então vamos aqui, ó, frações equivalentes, a gente começa da ideia de fração, que é parte todo. Então eu tô te mostrando aqui a mesma quantidade, que é essa parte que está colorida de vermelho, escrita de duas formas diferentes. Então aqui eu tenho meio, né, que é a metade desse todo, e eu tenho 2/4, que também é a metade desse todo. Eu poderia vir aqui, partir cada um deles aqui no meio, né? Aí eu teria isso daqui 4/8, e isso segue infinitamente. Agora vamos analisar o seguinte. Se eu pegar o número 8 e dividir por 2, a gente sabe que dá 4. E se eu pegar o 16 e dividir por 4, dá a mesma coisa. O que eu pensei? Se eu dobro o 8 e dobro o 2, eu vou ter essa fração, que é uma fração equivalente a essa. Então ela dá o mesmo resultado. E se eu tivesse 24 e 6? É igual também. Então o que eu pensei? Eu triplico o 8 e triplico o 2. Então acho que você sabe onde eu estou querendo chegar. Aí, você pode pensar assim, então isso só dá com o número inteiro? Não. Eu poderia fazer o seguinte, eu vou falar que 24 sobre 6 é a mesma coisa que 2,4 sobre 0,6. Percebe como que isso é útil? Então, o que eu fiz daqui para cá? Eu dividi por 10, mas eu vou pensar que eu multipliquei por 1/10 o numerador e multipliquei por 1/10 o denominador. Eu poderia multiplicar por menos 2, então vai ficar menos 4,8 dividido por 1,2. Então eu peguei esse numerador, multipliquei por menos 2, peguei esse denominador e multipliquei também por menos 2. E obtive essa fração equivalente. Então você pode fazer assim, infinitas frações equivalentes. Cada uma vai ser conveniente em algum momento. Resumindo essa ideia, se a gente tem uma fração válida A sobre B, ela pode ser escrita como C vezes 1A e C vezes 1B, com esse C real não nulo, tá, galera? Então, isso daqui, ó, real não nulo. Ou seja, qualquer número aí que você conhece, menos o zero. Exemplos de aplicação. Então, aqui a gente tem uma soma de fração, e a gente sabe que quando a gente quer somar fração, a gente precisa igualar os denominadores. Então, vamos imaginar que esse 1 tá assim. Então, eu vou trocar 1 sobre 1 por 5 sobre 5, que é 1. Mais 2 sobre 5. Escolhi o 5 por quê? Por conta do denominador da outra fração. Aí, aqui a gente aplica o que a gente sabe. 5 mais 2, que é 7 sobre 5. Vamos junto? E aqui a gente tem um caso de racionalização, que é a próxima aula. Depois dessa aula eu vou falar sobre racionalizar denominador. Mas coloquei um exemplo aqui só para a gente ver isso aplicado. Então eu vou multiplicar em cima por isso. Então eu vou multiplicar embaixo por isso também. E por que eu escolhi isso? Porque é o conjugado. Nessa aula que eu vou gravar sobre racionalizar denominador, ou já está gravada, né? Sempre confere a descrição dos vídeos, tá, galera? Tudo que eu falo, eu coloco na descrição e aparece nos cards, assim. Então, tem um motivo, que é o tal do conjugado. Vocês reparem que a gente só muda esse sinal aqui. Como eu estou multiplicando em cima e embaixo pela mesma coisa, eu não altero o resultado dessa fração. Então, em cima, eu vou deixar 2 vezes isso, entre parênteses, porque eu já sei que vai cortar. Embaixo, vamos fazer um rascunhozinho aqui para não poluir muito ali. Então, embaixo vai ficar isso aqui, ó. 2 menos raiz de 2 vezes 2 mais raiz de 2. Vocês estão entendendo? Estou fazendo isso aqui, ó, vezes isso. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. Menos 2 raiz de 2 vezes 2 vai ficar menos 2 raiz de 2. Menos raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar menos 2. Repara que esses dois termos aqui são simétricos, então a gente corta eles. Vai ficar 4 menos 2, então dá 2. Tá? Ou seja, um número racional, por isso que a gente chama de racionalizar. 2
corto e no final 2 mais raiz de 2. A gente tem um número com denominador racional. O número continua irracional, tá? Beleza, meu povo? E aqui, eu quero somar, só que eu tenho denominadores com valores que eu não sei quais são. Só uma coisa, só para vocês entenderem o negócio. Quando a gente fala de tirar MMC de denominador, a gente fala de MMC, esse primeiro M que é mínimo, é só para a fração não ficar com um denominador muito grande, mas não precisa ser MMC, pode ser MC, as duas últimas letras, né? O múltiplo comum. Então, exemplo, eu tenho 1/3 mais 5 sobre 12. Eu posso simplesmente multiplicar aqui em cima e embaixo por 12, ok? 1/3 é 12 sobre 36, fração equivalente. E aqui em cima e embaixo por 3. Multipliquei aqui em cima e embaixo por 12, aqui em cima e embaixo por 3. Então eu pego o denominador do outro e uso para multiplicar e fazer uma fração equivalente e vice-versa. Por quê? Porque o 36 foi obtido do produto dos dois, então ele necessariamente é um múltiplo dos dois. É o que a gente vai usar aqui. Então eu vou multiplicar a primeira fração numerador e denominador por y, que é o denominador da outra fração, e essa fração eu vou multiplicar numerador e denominador por x, que é o denominador da outra fração. Então aqui, arrumando aqui, a gente fica com y sobre xy mais x sobre xy. Então repara que se você corta, ó, você volta a ter 1 sobre x, e se você corta, você volta a ter 1 sobre... Até perdi aqui, 1 sobre y, tá? Então aqui no caso a gente tem x, só para ficar na ordem, né? Y mais x mais y é a mesma coisa, sobre xy. Fechou, meu povo? Bom, galera, não esquece, lista de exercícios está aqui no link. Se eu te ajudei, coloca o like aí pra mim. E é isso. Um abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula, que é racionalização de denominadores. Fui!